Em teoria, a live era sobre mitologia, né? Vamos começar com um pouquinho da teogonia, porque eu acho que muita gente conhece os deuses principais do panteão grego, mas não conhece a história de como tudo começou, que eu acho muito interessante, né? Muito. Gaia, Urano, eu acho... Gaia, que era o planeta Terra, foi coberta por inteiro pelo céu, né? Que é Urano. Isso. Então, e aí teve um monte de filho. Começo de tudo. Mas antes disso ainda teve o próprio, né, a noite, tudo começou com o caos ainda, né? Então tem toda uma história. Sim, tudo começa no caos, né? Que, aliás, é uma imagem típica para várias mitologias, né, gente? Não é só a mitologia grega, não, tá? Boa parte das mitologias do mundo começa com o caos. Essa ideia que o Jung vai chamar de indiferenciado, né? O nigredo, tal, né? Que os gregos chamavam de caos, né? Parece que já adiantando um problema da sociedade brasileira contemporânea, que é a chamada damarização dos mitos, né? Que é aquela ideia de que as deusas para a mulher, os deuses para o homem, o rosa e o azul e blá blá blá, né? Já se preocupando com isso, Hesíodo, que era um cara sagaz lá para trás, ele falou: pô, a primeira divindade, caos. Aí o pessoal falou: não, é um homem, é uma mulher e tal. Não, caos não tem gênero. Pronto, ó. Santo Hesíodo que resolveu esse problema pra gente. Caos é pré-gênero, não existe gênero. Caos é um bagulho. Negócio caos é a bagunça. Tudo estava uma bagunça quando começou a ter ordem. Isso, exatamente. Em termos metafísicos, caos é a possibilidade de tudo, mas em essência não é nada. Aí entra na metafísica do mito, né? Ele é a possibilidade da totalidade, mas ele não está expresso, né? E aí o caos, por um movimento que não é muito explicado por quê, motivo daquilo ali, né? Ele dá origem a alguns filhos, tá? Que são Tártaro, profundidade, Gaia, que não é o planeta Terra ainda, é toda a matéria do universo, tá? Eros e Nix, tá? Nix é a noite. E Eros não é aquele cupido gente boa, peladinho, com um pipiozinho balançando, não, voando por aí. Esse Eros primordial, ele é uma força cósmica de união, de contração. Para a gente, o Eros vai ser, por exemplo, a força da gravidade, entendeu? Faz com que a gente não seja ejetado para fora do planeta porque está girando. Sim, a força da atração. Eros é a força da atração. A força de atração, é aquilo que une, né? E aí você tem esses 4 deuses. Quando esses 4 deuses aparecem, o caos ele deixa de ser mencionado. Dá-se a impressão que ou ele se afastou, ou ele deixou de existir, ou ele simplesmente não está importando para a trama porque faltou verba. Botaram ali para fora. Tudo começou com o caos, simples assim. Tudo começou com o caos, aí veio esses 4 caras, vamos esquecer o caos, vamos concentrar nesses 4 e pá, né? E aí, assim, esses 4, eles vão se multiplicando normalmente por partenogênese, né? Que é como as abelhas fazem para fazer zangão, né? E aí, assim, a Nix vai ter um monte de filhos, tal, o Tártaro vai se afastar e tal, e o que é mais importante para a gente é a Dona Gaia, né? Dona Gaia, exatamente, que ainda não é o planeta Terra. Ainda né? É a matéria do universo. Ela é toda a matéria do universo num ponto só. Muito semelhante a uma historinha que uns cientistas contaram para a gente aí. Esta toda a matéria num ponto só, ela expande, estoura, dando origem a Urano, em grego Uranos, né? Que significa céu estrelado, que é basicamente toda a matéria que foi expelida dela, mas que agora está ao redor dela, abraçando ela. Parece um Big Bang, né? Uma versão grega do Big Bang. Exatamente, é a ideia do Big Bang. Né? A ideia do Big Bang não é nada original. Né? E o Urano ele cerca a Gaia, e os dois, por força do Eros, lembra do Eros que estava por ali também?
A Então, força da atração, da gravidade. eles começam a se juntar, a se aproximar, né? E eles começam a copular loucamente. Urano não consegue parar de engravidar a Gaia, e Gaia, como um princípio, os dois são princípios criativos, um princípio criativo masculino e um princípio criativo feminino, né? Como os dois são princípios universais criativos, eles não conseguem parar de ter relação. Não ter filho o tempo todo, o tempo não Eles para de ter ficam filho. ali, exatamente. Na verdade, se você for parar para pensar, como se, em relação à ciência, é como se no começo tudo está se formando, os planetas estão se formando, né, as constelações estão se formando, estão tudo se formando após o Big Bang. Eu acho que é mais ou menos isso que eles querem fazer esse comparativo na ideia do mito. Eu não sei por que o Exildo foi procurar a NASA para escrever. Nitidamente ele pesquisou lá os arquivos da NASA. Escrever aqui. Muito parecida, né? De, tipo, as ideias, assim, eu vejo uma semelhança muito grande. Né? Pois é, que bom que ele tinha acesso à internet. Como que a NASA, né? Exatamente. Ele pegou assim uma viagem no tempo, só ele criou uma máquina do tempo, o Zilda. Um portal foi para o NASA. Deixa eu ver aí. Santa intuição deste homem, né? Que putz grila, mas enfim. Nossa. Gente, brincadeiras à parte, não é intuição do Exildo, tá? O Exildo está contando uma história. Contando a história que foi contada e recontada, e recontada. Exatamente, tá? Então, assim, o Jung, por exemplo, vai considerar que, de alguma maneira, a espécie humana conseguiu ter acesso a esse conhecimento e ele tocou de uma maneira tão profunda que essa história que foi contada uma vez por alguém foi repetida, 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 até chegar no Exildo, que escreveu ela para gente. Né? E ela faz sentido com as atuais descobertas da ciência. Né? Enfim, isso que é o mais assustador. 6.000 anos atrás, as pessoas contavam as coisas e hoje, né? Exatamente. Eu acho que daqui lá para uns 4.000 anos atrás, a galera devia estar falando de fake news e tal. E ainda não chegou, né? Porque adiantaram bastante coisa. Mas, enfim, né? E aí, dali vai, né? Tipo, é dessa história que a gente vai desenvolver isso para numa... Deixa eu ver aqui, peraí. 1, 2, 3, 4... Na quinta geração, porque assim, Urano e Gaia, vamos considerar que seja a primeira geração, né? Na quinta geração, a gente vai ter os deuses que a gente chama de deuses olímpicos, que são olímpicos porque se colocaram em cima de um monte chamado Monte Olimpo para fazer uma guerra contra a geração anterior de deuses, que é a geração dos titãs. Tá? Os titãs também são deuses, eles só são deuses da geração anterior. Porque a Gaia teve muito filho, né? Ela teve os titãs, ela teve os gigantes de 100 braços, ela teve todos os últimos. Aí o último teve o Cronos, que é o tempo, que resolveu falar: chega, voa. O Urano estava engolindo, né? Não, quem engoliu foi o Cronos, que estava engolindo os filhos. Às vezes eu sempre faço confusão. Muita gente, tá tudo bem. O Crono cortou o caule raiz do pai, Urano, né? E que caiu no mar, né? Exatamente. Nasceu Afrodite. E aí nasce Afrodite e tal, enfim. E a Gaia com o Urano, antes da Gaia se revoltar contra o Urano, enquanto ainda era digamos assim, um relacionamento consentido, né? Ela teve os hecatônquiros, os titãs, os hecatônquiros, os ciclopes, né? Isso, estava esquecendo os ciclopes. Os titãs, os hecatônquiros, os ciclopes e depois também os gigantes, que é uma outra fase, mais para frente vai ter os gigantes também. Né? E aí, os titãs, que são uma geração que sai da Gaia, é que 2 deles casando entre si, seu Crono e Dona Réia, né, vão dar origem a 6 dos
olímpicos principais, não todos, mas 6 dos olímpicos principais que são na ordem em que eles vêm, né? Hestia, Hades, Deméter, Poseidon, Hera e por último Zeus, que é o mais novinho, né? Uhum. E aí depois Zeus luta contra eles e tal, toma o trono, pá, casa com a Hera. Zeus tem várias amantes antes de casar com a Hera e muito mais amantes depois de casar com a Hera. Mas casando com a Hera, ele também vai dar origem a mais 2 famosos, que são o Ares e o Hefesto, e mais 2 pouco famosas, que são Hebe, deusa da eterna juventude, e Lítia, deusa do parto. São 4 filhos, né? E daí o povo vai se proliferando, porque porque Zeus não para, né? Zeus é que nem Urano, né? Ele não para. ele puxou o avô, ele exatamente. não para. E a irmã que viu, que sabe quem que ele é, ainda casou com ele, sabendo que ele era daquele jeito. Depois ela vai reclamar, é uma louca, ficava tendo crise de ciúme. Ele pegava, ficava com a mulherada e ela mandava matar as mulheres ao invés de fazer alguma coisa com o marido. É um absurdo. Enfim, a gente tem o mito, ele tem níveis interpretativos, né? Mas, era uma novelinha. Nossa, quando eu era adolescente, eu tinha uma enciclopédia de mitologia grega da editora Abril, de 12 volumes, gigante. E eu devorava tudo, né? Que tinha a genealogia completa de cada deus, todos os filhos, netos, bisnetos, blá, 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 de tudo, assim. Eu pirava na batatinha. Não sei quando que eu comecei a gostar de mitologia, não lembro, porque nem quando comecei a gostar de dinossauro, nem quando eu comecei a gostar de mitologia. São 2 coisas que eu realmente não lembro. Já imaginou? Você e o Pirula batendo papo? Nossa, eu ia amar, gente. Um dia eu ainda vou contar pro Pirula que a Atena lutou contra dinossauro. Só para ver o que ele vai falar. Não, tem 2 versões do mito da Atena que explicam por que ela tem esse nome, nesse pré-nome, né, Palas, que é dito muitas vezes antes. Palas Atena. Uma delas é que ela, sem querer, num acidente de treino de luta, que faz sentido, já que ela era também uma deusa da guerra, né? Num acidente de treino de luta, ela teria matado uma prima dela, chamada Palas, que, por sinal, é neta do Poseidon. Logo, isso explicaria também uma rusgazinha. A treta deles. A treta, porra, tu matou minha neta e tal, né? Isso seria uma das versões. A outra versão acontece na Gigantomaquia, que é uma história que conta o massacre dos gigantes pelos deuses, né, pelos deuses olímpicos. E nessa Gigantomaquia, a Atena luta contra um gigante chamado Palas, e esse Palas, ele ridiculariza ela, dizendo que vai correndo na direção dela e tal, gritando para os outros gigantes que aquela ali é minha, porque ela é mulher, ela deve ser fácil de matar, né? E errou muito feio, errou rude, né? Enfim, além dele ser destroçado pela Atena, né? Tipo, a Atena é aquela que na mitologia grega geralmente ela entra, que nem videogame, sabe? Ela entra com a barrinha de energia cheia, acaba o dia ela tá com a barra de energia cheia, cara, é assustador. Mas enfim, ela arrebentou o Palas de todas as maneiras possíveis. E aí depois ela abriu a pele dele, né, arrancou a pele dele, tirou, descamou a pele dele e se vestiu com a pele dele e começou a gritar loucamente num frenesi de batalha, porque eu sou foda pra caramba, né? Enfim. Que Ares o quê, né? Não é? Era mais fácil correr na direção do Ares, né, maluco? Você levava a machadada na cara e morria direto. Não ia sofrer tanto. Mas enfim. E aí, e essa é uma das histórias de por que seria essa coisa do Palas Atena, né? Porque ela se vestiria com a pele do Palas. Só que o interessante é que algumas versões que falam sobre esse gigante Palas dizem que ele teria uma pele de serpente, uma pele tipo, escamada, cheia de escamas. E quando ela se veste, né? Ela se assemelharia
a uma coisa Uma mais piton. serpentina e tal, uma piton da vida, um negócio assim. Talvez pitonisa, Delfos. Né? Pois é. E aí nessa zoeira eu gosto de falar para os alunos, fala aí, gente, não tem nada matando um dinossauro. Mas eu sei que não, se algum dia o Pirula vir essa live, Pirula, eu sei que se fosse um dinossauro, ela ia aparecer um destaque da escola de samba, porque eles têm penas, né? Então, Ia virar Marquês de Sapucaí, o bagulho. Talvez seja por isso que ela vestiu a pele, porque ia ficar maneiro, ia ficar estiloso. ia ficar estiloso, né? Né? Imagina, pavão, né? Pavão, ia virar um pavão. Exatamente, se sentir na própria era, toda essa pavoneada. Aliás, gente, falando rapidinho da Hera, que você falou dela aí, muito, muito rapidinho, tá? A Hera não é a deusa do casamento, tá, gente? Acabando com a A infância. deusa do casamento é Hestia, na verdade, né? Que seria Não tem uma deusa do casamento em si, sabe? a Hestia é da família, né? Na Esta é da família, do fogo, do lar e tal, né? A Hera, ela é a deusa da Timé. Timé é uma palavrinha em grego que significa honra, né? Uhum. Então, assim, ela é uma deusa da honra, né? Assim como Zeus é o deus da areté, que é da superioridade, virtude e tal, né? E ela é a contraparte equilibrante de Zeus. Então, assim, quando Zeus está querendo expandir, ela está querendo contrair, né? É mais ou menos como a batida do coração, entende? E eu sempre falo, quando o pessoal entra para ter aula, né, e tal, e a gente vai falando tanto sobre Zeus quanto sobre Hera, né, que eu falo, gente, pensa num carro. Zeus é o acelerador, a Hera é o freio. Tira qualquer um dos dois e vai dar merda. Qualquer um dos dois. Né? Seja acelerador ou freio. Se você só acelerar, né, você sabe que não vai funcionar. E se você só quiser frear, um carro para, você não vai a lugar nenhum. Para que ter um carro? Né? Então, assim, eles se equilibram nesse ponto, né? E tem uma função que a Hera representa, a gente vê mais no Mito e Mente da Hera, se aprofunda sobre isso, mas tem uma função que a Hera representa, que é do limite constituinte, sabe? E isso é muito interessante, isso é muito importante. É por causa dessa função que a Hera transforma o Alceu, que depois vai virar Hércules, né? Heracles, em grego, né? No maior de todos os heróis, né? Porque ele vai batendo no limite constituinte o tempo inteiro. É tipo o cara que vai para academia todo dia ele vai no limite, no limite, no limite, no limite, chega um determinado momento que ele está monstruoso, é o Hércules. Só que ele não faz isso para músculos, ele faz isso para outras coisas. Porque músculos... A história do Hércules é interessante, né? Porque a Hera, por causa dela, ele entrou num frenesi e matou a família toda, e depois ele quis se redimir, né? Então, os 12 trabalhos. Exatamente. Né? O Hércules, ele é um herói trágico, né? Porque a gente, o cinema hollywoodiano já jogou tantas camadas de releituras em cima do Hércules, né? Que difícil você chegar no Hércules grego. Ele é um herói trágico que tem uma vida assim super problemática, super atribulada, e apesar disso ele consegue fazer muita coisa muito incrível, inclusive refazer a própria vida depois de uma tragédia assim absurda, sabe? Tipo, é um herói muito, muito interessante. E a gente vai começar a tratar o Hércules daqui a 2 semanas, na quinta-feira. Se só quiser, depois eu vou fazer. Na hora de fazer o jabá, você me fala. No final, quando a gente vai encerrando a live, você faz o jabá, você fala todos os cursos que você vai lançar aí. Tranquilo. Né? E deixa eu ver aqui. Eu estava falando. Foi daí que veio Areteitime, né? Que é aquele teu blogzinho. Que Exatamente. Um dos. Né? Eu ia falar aqui dos deuses do Olimpo, né? A gente ia dar uma. Mas você meio que já falou, eu tinha colocado aqui no roteiro. Mas teve. É interessante, por exemplo, como que eles nascem, né? Os deuses do Olimpo, que o Cronos ele vai engolindo todos os filhos, né? Só que também tem aquela interpretação do tempo, né? Porque Cronos é o tempo, e o tempo ele não perdoa ninguém,
né? O tempo ele passa. Você pode estar em harmonia com o tempo, você pode aprender com o tempo, mas parar o tempo ninguém consegue, né? E o que ele descobriu, né? Tinha uma profecia de que um dos filhos dele ia destronar ele, né? Foi por isso que ele começou a engolir os filhos que iam nascendo. Exatamente. É isso aí. Então, o que acontece? Quando o Crono corta, castra, né, o pai, o Urano, né, a pedido da mãe, a pedido da Gaia, que não aguentava mais ficar não aguentava mais ter filho, progressivamente engravidada. Passar a vida grávida, né? Exatamente, né? Passar a eternidade grávida, né? Passar a eternidade grávida sem dar à luz, porque ela não estava engravidando e dando à luz, ela estava engravidando. Um negócio muito louco, né? Estava crescendo, o planeta estava exatamente. Os gregos eles não viam a Terra como plana. Até eles já sabiam que a Terra não era plana, tá, gente? Tá, mas enfim. Até eles que ela estava crescendo. Até eles entendiam que ela era, para eles, ela também não era redonda como é para nós, assim, meio oval, meio redondo. Ela era como se fosse um pastelzão, sabe? Um pastel que as bordas são finas, mas o meio é tal. Então, a Terra seria tipo um pastel, né? E esse pastel Terra, ele estaria se expandindo a quantidade de filhos e tal. E os gregos entendiam que as rachaduras, como os cânions, falésias e quebradas e tal, seriam justamente as estrias que a Terra estava tendo por estar tipo muito grávida, né? Vamos combinar que é natural, a mulher quando está grávida é natural que surjam estrias, né? E eles associavam diretamente, né? Enfim, e aí o Crono é incentivado pela Gaia a castrar seu pai Urano, né? Que não parava de jeito nenhum, né? E então ele... A Terra era um calzone. Comentário aqui. A Terra é um calzone, exatamente. Boa. Vocês estão querendo adiantar a live, vocês ficam falando essas coisas, deixa a gente com fome, mas enfim. Quando o Crono corta, né, o pênis do Urano, o Urano amaldiçoa o Crono, dizendo: olha, assim como eu fui destronado por um dos meus filhos, né, você, né, o Crono também será destronado por um de seus filhos. E aí o Crono, morrendo de medo de ser destronado, né, ele começa a engolir os filhos que ele tem com a esposa. Percebe que ele não sai por aí engolindo todo mundo aleatoriamente, entendeu? Ele engole especificamente os filhos que ele tem com a Reia, porque ele fica com medo dessa coisa literal, né? De, poxa, um filho que eu tiver saia das minhas entranhas da entranha da Reia, né? Vai me E a Reia também destronar. era a Terra, né? A Reia também representa a Terra. Então, a Reia ela é um caso diferente. Ela representa sim, mas num conceito muito mais metafísico do que a Gaia. A Gaia é o chão que a gente pisa, as placas tectônicas e pá, né? A Reia, ela tá mais ligada com... eu espero que o cara que perguntou, acho que era o Fernando, ainda esteja aí. Mas, enfim. Ele falou sobre alquimia, né? A Reia está muito mais ligada a um fenômeno, a um processo alquímico que é a coagulatio. Né? Coagulatio é o processo alquímico da Terra, né? Que é a ideia de formar, né? Solidificar, rear e tal. E a Reia ela está ligada com a ideia de realizar, tanto no sentido real como algo palpável, algo que você vai ouvir, sentir, cheirar e tal, dos 5 sentidos, né? Como também no sentido de realeza. Né? Então, ela está ligada com essa ideia de tornar alguma coisa real e, ao mesmo tempo, se apossar desta coisa, né? Que é muito uma deusa que vai estar ligada com essa coisa de parir e tomar conta, parir e se apossar daquela criança. Né? Isso também vem para reforçar toda a dor que ela tem quando o Crono tira. Ele tira as crianças dela. Exatamente, ele tira e come a porra, cara. Né? Você vai comer meu filho? Não tem um pão de queijo aí, cara?
Claro, Né? faria essa dieta, né? Não, e o mais interessante é que depois ele vomita todos adultos, né? Isso é fantástico, porque é um segundo útero, né? Eu acho mais fácil abrirem o portal e sair todo mundo de algum lugar, né? Já todo armado, pô, faz mais sentido até, se for para pensar, né? Sim, mas olha que legal, como isso tem uma base biológica, tá? Quando a gente não tem nenhum ser humano que vá nascer de 11, 12 meses, combinar que a mãe não suportaria, né? Oh. Mas a gente tem outra coisa, quando o ser humano nasce de 4 meses, 7 meses, 8 meses, né? É muito difícil, 4 meses já era, mas assim, 7 meses, 8 meses, é muito difícil que aquela criança vingue, porque vem mais fraquinho, vem mais debilitado, vem mais sensível, né? Mais vulnerável e tal. Quando vem de 9 meses, porra, maneiro, tá ok, esse aqui vai ter mais chance de sobreviver, né? Aí é só usar a lógica biológica. Olha que interessante. Um ser humano, depois de 9 meses, tem muito mais chance de sobreviver. No mito do Hércules, por exemplo, ele fica 11 meses. Por quê? Porque dentro do imaginário dessa galera, o útero é um local de fortalecimento daquela criaturinha que está lá Então, dentro. ele ficou muito mais forte. Quanto mais tempo, mais forte. Exatamente, né? Quanto mais tempo fica ali dentro, mais forte, né? Vai ficando aquela criatura. Aí volta para a ideia dos deuses olímpicos, né? Eles são paridos pela Reia, depois eles são engolidos pelo Crono e vão ser vomitados pelo Crono. Então é como se você fosse, em termos de alquimia, né? Você vai ser parido por um princípio feminino e depois você vai ser parido de novo por um princípio masculino. O princípio Você masculino. nascesse 2 vezes. Exatamente. Nascer 2 vezes, passando por duas naturezas diferentes e complementares. Isso explica por que os olímpicos são mais poderosos do que os titãs. Entende? É como se um duplo Entendi. nascimento, uma dupla. Um duplo Fortalecimento. fortalecimento. Isso, exatamente. Né? E no caso de Zeus, ele vai ser separado, né? E vai para a ilha de Creta, onde ele vai crescer dentro de uma caverna que fica dentro de uma montanha, no meio da ilha e tal, que são todas imagens de centralidade, núcleo, eixo e tal. E quem vai cuidar dele ali é a Gaia, né? E uma cabra chamada Maltéia, mas a Maltéia fica para outro dia. Mas a Gaia, que é a vovó, né? Então é como se ele fosse parido pela segunda vez pela avó, por um princípio ainda mais, né, ancestral e tal. Por isso também explica o fato dele também ter poderes assim um pouco maiores. É mais forte ainda do que os outros. Exatamente. Interessante, muito interessante. Deixa eu ver aqui, ó.